Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto. O que nós fizemos até agora? Nós já temos toda uma API funcionando, funcional, toda a parte de CRUD, com classes genéricas, tudo bonitinho. Autenticação básica rodando, certo? Já estamos autenticando o nosso sistema lá no banco de dados, ou seja, através dos usuários que está cadastrado no nosso banco de dados, né? E agora nós vamos melhorar essa autenticação. Por quê? Bom, hoje, como está funcionando? Está funcionando a chamada autenticação básica. Na autenticação básica via HTTP, toda vez que você faz uma requisição para o servidor, você passa o usuário e senha. Por quê? Eu já falei outras vezes, o HTTP ele é um sistema cliente-servidor, onde cada conexão é como se fosse uma conexão nova para o servidor. Então, cada vez que chega uma requisição, cada vez que a gente faz um send aqui no Postman, toda vez que a gente dá um ir lá no browser, toda vez que a gente faz um get, um post, um put, um delete HTTP, para o servidor chega, é como se fosse uma conexão nova. Ele não sabe quem está enviando. Então, você tem que mandar informações disso junto, certo? E quando são rotas protegidas, como por exemplo nós temos aqui na nossa configuração de segurança, Config Security, nós temos dizendo que as requisições para /alf, barra alguma coisa, vai passar tranquilo. Porém, todas as outras têm que ser autenticadas. Então, como toda vez que você vai requisitar essa rota protegida tem que estar autenticado, você tem que informar alguma forma, tem que formar algo que possa te identificar como o usuário do sistema e validar que você é o usuário. Na autenticação básica, toda vez que você faz uma requisição, você manda junto para ele o usuário e senha. Como é que vai essa usuário e senha? Vai através de um cabeçalho na requisição chamado Authorization. Está aqui ele. Vou dar um Ctrl Alt V para melhorar a visualização. Está aqui, Authorization. Que ele pega aquele usuário e senha que nós configuramos aqui, Luciano.ferreira, ele converte no padrão base 64 e manda junto. Então, se nós darmos uma olhada aqui no, deixa eu voltar à exibição outra, vou vir aqui no código, clicar aqui no code. Então, se nós fosse fazer uma requisição JavaScript, jQuery, ele iria botar isso aqui, ó, authorization, iria dizer qual é o esquema de autenticação básica e iria passar o nosso usuário e senha no formato base 64. Se eu pegar e copiar esse código aqui, vocês vão ver, e abrir qualquer página que tenha um decodificador base 64, pode ser o base 64 decode.org, né? E vou colocar aqui aquele texto lá, e eu mandar decodificar, ele vai trazer o quê? Aquele meu usuário e senha, tá aqui, usuário e senha e a minha senha, certo? Beleza, funciona. Ele não é uma criptografia, isso aqui é só um formato de arquivos, né? Ele vai funcionar, beleza, até tá, tem uma questão de sessão aqui, nós podemos até remover essa nossa sessão, né? Vamos vir aqui, cadê? Cookies, vamos remover esse cookie aqui que não há necessidade desse cookie, né? Beleza. Ok. Show. Agora sim. Tá lá, sem cookie. Então, toda vez que a gente faz a autenticação, ele está mandando o usuário e senha. Nós vamos ter que, de alguma forma, mandar essa informação. Toda requisição vai ter que ter alguma forma de identificar o usuário. Só que tu mandar toda requisição, tu mandar o usuário e senha, não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Por mais que tu tenha uma conexão com a HTTPS e tal, porém não é uma boa prática, porque é uma chance a mais do alguém interceptar essa conexão e pegar teu usuário e senha, certo? Então, normalmente se trabalha ou com sessões ou com outros tipos de tokens, né? Tem o formato mais comum que se utilizava na web era com controle de sessão, JSON, né? Como a gente viu ali no exemplo. Mas, como a nossa aplicação é uma aplicação que a finalidade dela é ser uma aplicação REST, e dentro dos princípios do REST é ser stateless, não manter informações de sessões dentro do lado do servidor, então a gente utiliza um outro formato, que é o mais utilizado em aplicação REST, que é o JSON Web Token, ou o famoso JWT Token, beleza? E é isso que nós vamos implementar agora. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar mais 3 dependências aqui no nosso como XML. Eu vou copiar aqui, né? Depois vocês podem procurar aí na internet, né? Lá no Maven Repository.
Então, são 3 dependências, todos eles do JSON Web Token, IO JSON Web Token, é o JJWT API, o JJWT Impli e o JJWT Jackson, certo? Esses 3 caras aqui nós são necessários para nós trabalharmos com o nosso JSON Web Token, autenticação via JWT Token, beleza? Agora, vou dar um Ctrl S aqui, ele vai começar a buildar a minha aplicação aqui do ladinho. Vamos esperar, ele vai baixar toda a questão, né? Beleza? Show. E agora, então, a gente vai começar a melhorar isso daqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui no nossa controladora Alf, nós vamos criar um método que vai ser o signin, certo? Para isso, nós vamos ter que ter um DTO, que vai receber o usuário e senha. Então, nós vamos criar aqui um novo new class, nós podemos chamar ele de signin DTO, que ele vai servir somente para receber o username e a senha. Quando o usuário vai se cadastrar no sistema, o front-end vai mandar para o back-end o usuário e senha, quando ele vai se autenticar, melhor dizendo. Então, private string username e o private string password. Vou dar Alt Shift S, lembrando, Alt Shift S, e vou mandar gerar generate getters and setters. Eu vou selecionar todos, Alt A, e mandar gerar. Beleza, está ali, está tudo criadinho ali, nosso signinho DTO. Agora nós podemos voltar aqui para o nosso controladora Alf e vamos criar o nosso signinho. Então, a primeira coisa vai ser um postmap, né? Porque ele vai mandar informações. Então, vai ser no endereço, no endpoint, /alf, /signin, né? E vou criar o meu método que vai tratar essa requisição. Response entity. O que eu vou responder dentro do response entity? O token. O token o que é? O token, JWT token, nada mais é do que uma string. Então, aqui dentro vai uma string. E eu vou botar aqui o nomezinho de post signin, beleza? Ele vai receber via corpo da nossa requisição, request body, um signin DTO. Tá ali, signin, né? E ele vai fazer a autenticação, certo? Primeira coisa, ele vai fazer a autenticação, beleza? Para nós fazer a autenticação, nós vamos precisar de um cara chamado Authentication Configurator. Tá? Esse cara que entrega para nós é o nosso Spring Security. Ele mesmo vai entregar isso para nós, certo? Então, ele vai precisar de um Authentication Configuration. Então, a gente já diz aqui que nessa controladora, nós vamos ter um Authentication Configuration. O que é esse Authentication? Config, vou botar assim. Esse config, eu posso vir aqui nas opções, ADD com o novo construtor. Esse cara é a configuração do Spring. Então, ele pega, quando inicia, ele pega toda a configuração. Então, quando a gente vai fazer a autenticação, a gente tem que ter esse cara, certo? Então, daí a gente vai fazer uma tentativa de autenticação. Então, a primeira coisa a gente vai dar, pode dar um var alf igual o quê? Aquele alf config ponto get authentication manager ponto authenticate. E a gente vai tentar autenticar esse cara, certo? Então, vou tirar esse nu aqui, vou dar um enter só para ficar mais visível aqui, né? E vou dar um new username ao password, né? Falta password, authentication token. Certo? E daí ele pede para a gente, bom, qual que é o usuário e qual que é a senha. Então, signin.get username e o nosso signin.get password. Beleza? Então, ele vai tentar autenticar aqui e se funcionar, ele vai seguir o baile, senão ele dá uma exceção. Ele já pergunta aqui, ó, como ele tem exceções, ele diz assim, ó, tu tem que colocar um try catch aqui para tentar. Se ele passar por aqui, é porque ele autenticou, senão ele vai dar um erro, certo? Então, nós podemos dar, se deu erro, primeira coisa, a gente dá um return, response entity, ponto status, e daí a gente dá um http status ponto unautorized ponto body no corpo do retorno a gente dá o get message da mensagem. Se não, se acontecer um outro erro, a gente pode dar um padrão
bad request, né? Response entry ponto status http status.bad request e daí ponto header. Aqui eu fiz um pouquinho diferente do que eu estava fazendo nos outros, mas não tem problema, né? Em .get o retorno vai ser a mesma ponto .get, beleza? Agora, se funcionou certo, o que eu tenho que dar um retorno? Eu tenho que dar um retorno de return do meu JWT. Então, eu vou dar um response entry ponto ok e dentro aqui eu vou mandar o meu JWT token. Beleza? Vou colocar assim só para fazer um zoom teste. Vou dar um Ctrl S. Então, aqui a minha autenticação ela continua funcionando como autenticação básica, né? Vocês podem ver, está passando aqui a autenticação básica. Antes de eu fazer esses testes, eu já vou remover essa configuração aqui. Vamos ver se vai tirar fora essa autenticação básica. Até ele está me dizendo que não é para mim utilizar esse cara. Vou dar um Ctrl S aqui. Ele vai reiniciar a minha aplicação. Blá, 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 beleza? Agora, se eu tentar fazer aqui, ó, vai dar erro. Agora, o SignUp continua funcionando. Eu vou criar aqui uma nova requisição que vai ser para mim fazer a autenticação. Então, método post, localhost auth signin. No meu authorization fica sem autorização, né? Porque eu estou fazendo, vou me autenticar. E no meu corpo eu vou colocar aqui, então, um JSON com o meu usuário e senha. Vou botar aqui. Username, Luciano.ferreiro. E o meu password, teste 1, 2, 3. Vou dar um send. Ó, retornou JWT. Se eu tentar com outro usuário, que não existe, usuário inexistente ou senha inválida. Se eu tentar com uma senha que não bate com o meu usuário inexistente ou senha inválida, certo? Então, ele já está funcionando a nossa autenticação, só que agora ele está retornando só um JWT. Se eu tentar fazer a autenticação básica aqui, não vai funcionar. Eu tenho que mudar a minha autenticação. Agora, eu vou utilizar JWT Bidder, ou Bidder Authentication, né? Bidder Token. E aqui eu vou passar um token. Esse token é o que ele vai receber quando ele fazer o sign-in. Quando ele logar no sistema, ele vai fazer o bidder. Para isso que a gente usou aquelas 3 bibliotecas do JWT. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui um package em Attitude que a gente vai chamar de package chamado utils, que vai ter utilitários gerais do sistema. Dentro dele, a gente vai criar uma classe que a gente vai chamar de JWT útil. Vai ter todos os métodos necessários para a nossa classe. Nós podemos configurar isso aqui como component do Spring, ou a gente pode, como configuration, ele vai funcionar, criar bins, mas nesse caso aqui a gente não vai utilizar, a gente pode utilizar também métodos estáticos. Então, ao invés de fazer injeções de dependência, a gente vai utilizar métodos estáticos aqui, certo? Então, eu vou copiar aqui alguns métodos e depois já explico para vocês o que eles são. Deixa eu só pegar aqui. Beleza. Primeiro método que a gente vai criar é o gerador de token, certo? O gerador de token. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Então, generate token from user name. Então, ele vai receber um username e vai gerar um token. Já vou dar um draw aqui, né? E aqui, então, esse JWT é esse que nós vamos importar lá do JSON Web Token. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele. Ele vai usar uma coisa, vai criar uma data, né? E, antes faltou uma configuraçãozinha, né? Faltou umas configuraçãozinha que a gente não fez, que é justamente a configuração do quê? De um tempo de expiração e uma chave secreta para cada token. Certo? Então, vamos pegar aqui, vou criar duas variáveis finais. Aqui. Uma delas vai ser o meu JWT Secret, vai ser o meu segredo, que todas as minhas APIs vão ter isso daí. E o tempo de expiração aqui que ele vai ter.
certo? E eu tenho que pegar, só que eu não posso usar esse texto puro aqui. Então eu vou utilizar um método, tem um método que serve justamente para codificar esse nosso token JWT Secret em base 64. Então existe aqui esse cara que retorna um key lá do Java Security. Ele utiliza esse quiz do nosso JSON Web Token que decodifica, decoders, né, o JWT. E daí ele joga aqui. E a assinatura aqui do algoritmo. Então, com esse cara, ele vai receber o username e vai gerar o nosso JWT token. É só nós utilizarmos. Vou dar um Ctrl S. Então, agora no nosso Auth Controller, ao invés de dar um return JWT, o que a gente faz? A gente dá um return de JWT util.generate token do signin username. Então, vou pegar aqui, ó, signin.getUsername, certo? Vou dar um Ctrl S, esperar e reiniciar a aplicação. Vamos fazer o teste agora. /auth. Opa, deu um errinho. Vamos dar uma olhadinha o que pode ser que está dando erro. Deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Java class not found exception. JSON. Deixa eu só verificar aqui, pessoal, só um pouquinho. Por que ele está dando esse erro? Classe não encontrada. Ele parece que ele não localizou esse cara. Vamos dar um stop aqui e vamos dar um play de novo, porque talvez ele não tenha carregado essa dependência de forma correta. Vamos ver se ele vai dar o mesmo erro. Eu acredito que não. Beleza. Beleza. Ó, agora foi. Então, de vez em quando tem que dar um stop, né? Principalmente quando altera a biblioteca. Tive que dar um stop e um start de novo. Então, o que acontece? Agora, ele me retornou um JSON Web Token. Se nós pegarmos esse cara e abrirmos aqui, se vocês procurarem o jwt.io, ele é um cara que serve justamente para a gente fazer testes, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vocês vão ver que o que, ó, ele aparece o algoritmo que foi gerado, né? Então, o algoritmo que foi gerado, HS256, aparece o meu username, a data de início ali, ó, 13 de novembro, 15h49, e a data de expiração, que está 24 horas, 4 de novembro, às 15h49. Então, ele já traz todas essas informações ali. É claro que ele está, a assinatura não está validada, porque nós não passamos para ele qual é a assinatura, mas ele já está recebendo um token válido. Agora, o que a gente tem que fazer? O caminho correto é nós copiarmos esse token e em todas as requisições, ao invés de passar a autenticação básica, a gente tem que passar o bearer token. Esse cara aqui, Ctrl V. Que daí lá no, quando ele enviar, ele vai mandar isso aqui, é um cabeçalho authorization, a palavrinha bearer, espaço e o token, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ele vai dar erro, por quê? Ainda a gente não tratou isso, certo? Nós já fizemos o sign, está funcionando. Agora nós temos que pegar esse cara e ler esse token, validar esse token. Então, para isso, nesse classe JWT Utils, nós já vamos criar dois métodos a mais, né? Um deles que é o get JWT token e o outro que é para validar o nosso token. Então, nós vamos criar aqui, ó, get JWT via request. Então, quando ele receber a requisição, ele vai verificar se ele acha o JWT, daí ele retorna o JWT, senão ele retorna um nulo, e também vai ter um método que ele vai validar esse JWT, vai verificar se essa assinatura bate, se está assinado, se a data de expiração está rodando, não expirou e tal, e assim por diante, beleza? Para nós fazermos as validações agora através do JWT Token, nós vamos vir aqui e vamos dizer para ele, bom, antes de tu autenticar o usuário e senha, que é o que ele está fazendo aqui no Signin, que é o que ele está fazendo no Signin,
quando a gente faz o sign-in, ele verifica o usuário e senha lá no banco, nós temos que dizer para ele verificar se existe um token. Então, para isso, a gente vai criar um componente aqui, pode ser dentro de configs mesmo, não tem problema, né? Ou o mais correto seria criar um package novo aqui, né? Chamado .components. E aqui dentro do components, então criar um componente que vai ser o auth token filter. Uma classe. Nós vamos dizer que essa classe vai ser uma classe componente do Spring, então componente lá do nosso Spring, e nós vamos dizer que ela vai ser uma subclasse, então vamos botar um extends do once per request filter. Então é um filtro que vai ser executado uma vez só, certo? Ele vai pedir para nós implementar um método aqui, que é justamente o do filter, certo? E aqui a gente vai fazer a configuração que a gente quer para autenticar. Então, primeira coisa, ele vai receber a requisição, certo? Ele vai receber a requisição do nosso HTTP e vai verificar se existe um token lá dentro. Então, vamos ver. String JWT. Daí nós usamos o JWT útil.get JWT phone request. Se esse JWT for diferente de null, então ele existe. E se esse JWT for útil, nós vamos usar de novo lá a método clássico valida para validar isso aqui. Se ele for beleza, nós vamos fazer um teste. Então, primeira coisa, vamos pegar o username lá do cara. String username igual a... Acho que faltou um métodozinho, né? Deixa eu ver aqui. Get username. Faltou um método lá no JWT útil. Então, vocês voltem lá no JWT útil. Vamos criar um método a mais aqui, que é justamente para pegar o username a partir do token. A gente vai pegar, abrir o token, a gente validou o token, agora a gente vai pegar o token e vamos verificar qual é o username desse cara. Então, no Authentication Token, mesma coisa, vou chamar jwt-útil.get username from jwt token. Se tem um username, né? Se tem um username, ele vai partir para os próximos passos, que é validar se existe esse cara no banco de dados, né? Então, dá para a gente fazer o seguinte, ó. Esse auto-filter, ele vai utilizar o user service para fazer a pesquisa no banco de dados. Então, já dá para definir aqui, private final, user service. Vamos criar o método construtor, botão direito, search, gerar construtor usando campos, seleciono todos, gerar, certo? E através desse user service ele vai verificar no banco de dados, então. Ele vai fazer uma pesquisa lá, né? Var user igual a user service ponto, não a nossa interface, né? Nosso objeto. Ponto load. Opa. Tem aqui, deixa eu só ver uma coisinha. Ah, sim. Para nós fazer aqui. Então, para nós melhorar, vamos fazer uma alteraçãozinha no nosso user service. Vamos lá no user service impl. Ao invés, vamos tirar esse cara daqui, dar um Ctrl X nesse cara e vamos colocar no nosso user service a nossa interface. Então, no nosso user service, ele vai estender o generic service e vai estender também o user detail service. Agora sim. Daí nós podemos pegar e abrir aqui através do método .load by username, certo? Se esse user.is empty, esse load by username, né? Ele vai verificar se existe esse cara, né? Se não existir, ele vai dar um throws, ele vai estourar uma exceção. Se existir, nós vamos só setar a nossa autenticação. Então a gente vai dizer que username password authentication token auth igual a new username authentication token. Nós vamos passar esse usuário aqui dentro
nós vamos passar null e null, que daí ele pega todas as nossas credenciais, certo? E, por fim, a gente seta alguns detalhes. Então, a gente vai dizer para ele, por exemplo, que junto com essa autenticação, eu vou passar as informações de como que foi essa autenticação. É uma questão de da onde que veio a requisição e tudo, tá? É interessante isso aqui porque você pode, em algum momento, você buscar essas informações aqui. Detail source, da onde que veio essas requisições. Daí dá um build details, o request, ele vai jogar lá. Por fim, no nosso contexto security context holder, getContextual.setAuthentication, a gente seta que ele está autenticado e segue a execução do nosso filtro. Então a gente pega esse objeto filter chain, que é a cadeia de filtros, e diz para ele, segue a continuação que tu tem aí dentro, beleza? Isso aqui feito, ele vai fazer essa parte de validar o token, né? Vai verificar se existe o token, vai validar o token, esse aqui. Basta agora nós, na classe config security, dizer que nós vamos utilizar essa nossa auth token filter. Então aqui você vai criar um prefeito final auth token filter, auth token filter. Vamos pedir para o nosso Spring injetar via método construtor. Então vou mandar ele gerar o construtor usando campus. Beleza? E a gente vai dizer para ele que esse cara, antes de qualquer coisa, então a gente bota assim, ó, ponto, opa, tem um ponto e vírgula, ponto, add filter before, e antes de qual filtro que a gente vai colocar ele, certo? A gente vai colocar antes do filtro, que é justamente aquele que faz a parte de autenticação via usuário e senha. Só ajustar aqui. Username, password, authentication filter. Ponto plus. Esse cara aqui, certo? Vamos ver se vai funcionar agora. Beleza? Agora vamos ver. Ó. Então vou fazer a autenticação agora. Eu recebi um bidder. Esse bidder está válido. Eu vou dar um get e vou colocar esse bidder aqui. Vou dar um send. Funcionou. Se eu colocar qualquer coisinha diferente aqui, a assinatura não vai bater, ele vai dar erro, certo? Como é que eu tenho certeza que está passando por lá? Através, posso fazer um debug. Posso dar um stop aqui. E aqui na minha classe, no meu componente AuthTokenFilter, eu posso botar um breakpoint aqui e mandar debugar. Toda requisição que chegar, ele vai passar por aqui, certo? Beleza? Não send aqui. Opa, ele não reiniciou ainda. Beleza, agora foi. Ó, caiu ali. Então, primeira coisa, ele vai verificar se na nossa requisição possui um JWT. Passou. Deixa eu dar um cancel e mandar de novo aqui, só para ele ler. Então, na nossa requisição, ele vai verificar se existe um JWT. Existe? Está aqui. Ele vai verificar se não é nulo e se é válido. É válido? Beleza. Só esperar um pouquinho. Está aqui. Agora ele vai buscar lá no nosso o username. Qual é o username? Ah, Luciano.ferreira. Ele verifica se existe usuário com esse nome. Ele vai fazer uma consulta SQL. Vocês vão ver aqui, vai aparecer, vai buscar lá no banco de dados se existe esse cara. Beleza, está aqui o usuário. E daí ele vai fazer toda a autenticação, vai setar esse cara no contexto e vai permitir a execução. Certo, pessoal? Então, nosso sistema já está tudo pronto, tem todas as classes genéricas, está fazendo o CRUD das entidades, está fazendo o autocadastro, quando a pessoa faz o login, quando o front-end mandar a informação de usuário e senha, ele vai validar no banco de dados se está ok ou não, então vai retornar um token válido, quando faz um get, ele valida, ele recebe, verifica se existe token, se existe token ele valida, se não, ele segue adiante.
Beleza, pessoal? Então, esse é um teste aí. A gente já está com toda a parte de autenticação prontinha agora no nosso sistema. A próxima parte é seguir com o desenvolvimento, fazer a parte do playlist agora, que já vai estar bem fácil para nós finalizarmos, certo? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque essa parte da autenticação ela envolve alguns passos a mais. Qualquer dúvida, prenda um grito. Abração, pessoal!